A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, da IADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e estou aqui para comentar a lição de número 1 desse último trimestre de 2025. Para mim é um privilégio poder estar aqui e comentar, dar início, ponto de partida para esse fim de trimestre. Uma bênção foi todos os outros 3 trimestres que passamos. Esse quarto trimestre vem para fechar com chave de ouro esse ano, que foi uma verdadeira bênção de Deus. E eu já quero aproveitar e pedir para você para se inscrever nesse canal, também deixar aí a sua contribuição, o seu like. Isso aumenta o engajamento, ajuda a nossa página, nosso perfil aqui do YouTube, a alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. E o tema, o título da lição de número 1 é o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Glórias a Deus. A leitura bíblica que será feita em classe está registrada em 2 textos específicos, que é Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 ao 28, e também Gênesis capítulo de número 2, do versículo 7 ao versículo 23. Importante essa leitura envolvendo toda a turma e também embasando aí o conteúdo. A introdução nos diz o seguinte: Deus criou o homem de uma forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Nesse trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e redenção, firmados na esperança do nosso completo e iminente e eterno retorno ao Criador, Então, essa lição ela tem como objetivo, de maneira ampla, geral, abordar esse assunto que tem se tornado objeto de muitas heresias e também de muitas polêmicas em debates, em discussões teológicas, mas nós vamos olhar a partir do prisma bíblico para entender essa composição. Vale ressaltar que o interesse em descobrir, em saber esta composição humana não é exclusividade do cristianismo, Existem várias ideologias, filosofias que buscam explicar conceitos, terminologias, identificar a criação, como que se sucedeu toda essa composição e como ainda se sucede a existência de toda essa composição humana. E nós vamos então olhar para a luz da palavra de Deus para enxergar com claridade o que a Bíblia nos fornece de informações a respeito do corpo, da alma e do espírito. O primeiro tópico já vem trazendo aí uma claridade a partir de uma terminologia que é utilizada dentro da teologia bíblica, que é a tricotomia humana. E o primeiro subtópico diz doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor
e a eternidade, né? Quando nós abordamos esse assunto, nós precisamos estudar também os conceitos que detalham este assunto, e dentro do campo da teologia, nós temos um termo chamado antropologia bíblica, que é exclusivamente o estudo acerca do homem. E vale ressaltar que essa terminologia, né, antropologia, ou seja, antropos, homem, logia ou logos, estudo acerca do homem, não é um termo exclusivo do cristianismo ou dos estudos teológicos. A antropologia, ela se dá em várias camadas, inclusive nas camadas seculares, científicas, filosóficas também, tentando aí buscar uma percepção mais aprimorada acerca do homem. Por exemplo, nós temos a antropologia física, né, que é aquela antropologia anatômica, onde se busca entender melhor a anatomia do corpo humano, a sua composição, os órgãos, os elementos, as células, os micro-organismos, os elementos de defesa do corpo. Isso é uma antropologia anatômica, uma antropologia física que busca exclusivamente olhar para a composição do soma, do corpo, como ele de fato é em sua anatomia. Mas também existe aquela antropologia social que busca compreender o homem a partir da sua convivência em sociedade, como que afeta, quais são as transformações que um indivíduo ele pode sofrer a partir da convivência, da sua inserção em uma comunidade, da sua inserção em uma sociedade, a partir de uma ideologia, como que funciona isso? Então, são várias camadas, né? São várias áreas em que é possível se aplicar a antropologia. Por isso que nós estritamente estamos aqui para falar sobre a antropologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia ensina acerca do homem. E esse será então o nosso objetivo. Vale ressaltar que estamos falando de uma doutrina bíblica, né? E essa doutrina, ela busca defender-se de algumas heresias que nós vamos tentar aqui falar ainda nessa lição. O subtópico número 2, a tríplice natureza. A teologia usa o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição, né? Existe outras, né, variantes do sentido de crença acerca da composição humana, né, dentro do âmbito teológico, mas nós somos considerados tricotomistas. Eu sou tricotomista, eu acredito, biblicamente falando, que o homem é composto de três elementos distintos: corpo, alma e espírito, sendo o corpo a parte material, a alma e o espírito a parte imaterial, uma vez que a alma e o espírito elas são distintas, porém não são separáveis, elas são unidas, né? Mas elas são distintas porque até a própria Bíblia registra que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que consegue penetrar nessa divisão, a divisão da alma e do espírito. É a única ferramenta que tem esse potencial de atingir essa divisão, mas elas não são separáveis, são unificadas, né? Nós teremos outras lições que vão abordar mais estritamente acerca dessa composição imaterial e material, mas o objetivo aqui hoje é genérico, é explicar que a tricotomia é bíblica, né? Nós não somos dicotômicos também, existe a dicotomia que é ensinada por alguns, que o homem é apenas corpo e alma, sendo que a alma e espírito são, nessa perspectiva teológica, a mesma coisa, são apenas um uso intercambiável das palavras, uma hora fala sobre alma, outra fala espírito, mas são as mesmas coisas. Isso é dicotomia. Nós cremos na tricotomia. Corpo é uma coisa, alma é outra coisa e espírito é outra coisa, e nós vamos explicar o porquê cremos nisso nessas lições. O subtópico número 3, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito,
foi constituído de uma combinação única: o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais, né? O ser humano, ele se diferencia de todas as outras criaturas dentro da obra criadora de Deus, porque o homem, ele possui esses dois elementos. Deus, ele forma o homem do pó da terra, dá a ele um soma, dá a ele um corpo, e também dá a ele uma parte imaterial, uma parte espiritual, né? O sopro do Espírito, né, possibilita o homem, então, se tornar alma vivente, possuir essa parte material, de modo que, se olharmos para a natureza, se olharmos para a criação de Deus, no modo geral, nós temos a tipo de exemplo, aqui na própria lição, os animais. Os animais, eles possuem aí um corpo, né, possuem uma parte material, mas eles não possuem essa parte material como o espírito, por exemplo, que nos possibilita esse contato com Deus. Do mesmo modo, também temos os anjos. Os anjos, eles possuem essa parte espiritual, mas não possuem a parte material, que é o corpo. O ser humano é, por isso que a Bíblia, né, por isso que o comentarista ele elenca, como nós sempre frisamos, a criação de Deus, né, o homem é coroa da criação de Deus. É um homem, é um ser distinto dos demais. Isso não o faz ser especial ao ponto de ser a criação preferida de Deus, mas o coloca numa posição de responsabilidade, tendo em vista que Deus o criou dessa forma. Tópico de número 2, a distinção entre a alma e o espírito. Subtópico número 1, a alma. Do hebraico nefesh e do grego psique, alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados, esse é o sentido de polissêmico, né? Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para exercer da sua missão, né? Você vai encontrar em Gênesis, por exemplo, e vale um ponto de observação muito importante aqui, quando nós lemos a Bíblia, hoje nós temos um acesso vasto, teológico, e a gente tem uma certa propriedade para falar sobre esses assuntos, sobre essas terminologias, sobre tricotomia, sobre corpo, alma e espírito, e isso é muito bom, porque o Novo Testamento deu uma claridade acerca desse assunto. E às vezes parece ser normal a gente buscar interpretar o Antigo Testamento com a cosmovisão do Novo. Nós devemos lembrar que não é assim o processo interpretativo. É o Antigo Testamento que vai de forma progressiva, Deus se revelando através das páginas das Escrituras, até culminar no Novo Testamento. Eu não posso olhar para o Antigo Testamento dentro de uma perspectiva teológica neotestamentária. Eu entendo a partir do Novo Testamento, dessa revelação especial que é a pessoa de Cristo e também a inspiração pelo Espírito Santo através dos apóstolos, acerca dessa doutrina, mas eu não posso pegar essa visão e aplicá-la, né, de forma absoluta no Antigo Testamento. Devemos lembrar que os autores veterotestamentários estavam de forma progressiva recebendo a revelação de Deus, e essa revelação ela é progressiva. Então, quando eu olho para Gênesis, por exemplo, eu tenho aqui uma distância, uma lacuna de tempo muito grande, talvez os recursos linguísticos um pouco mais difíceis, mas ainda assim há aqui a revelação de Deus, há aqui um desejo de Deus mostrar para Moisés como se sucedeu a criação. E aqui ele vai usar essa palavra, né? A palavra nefesh, e a palavra nefesh, ela é polissêmica, como já foi aqui abordado, ou seja, ela ganha vários sentidos, várias definições a partir do seu contexto. É muito importante frisar isso. Eu não posso pegar uma palavra do Antigo Testamento isoladamente e
aplicá-la como se fosse uma regra geral, né? As palavras em hebraico quase todas são polissêmicas, ou seja, a partir do contexto, dependendo do contexto, ela ganha aí um sentido diferente, aquela palavra. É importante a gente frisar isso. E a palavra alma, nefesh, ela justamente no Gênesis capítulo 1, ela ganha esse sentido. Ou seja, diferentemente dos animais, que também há uma expressão nefesh, alma vivente, o homem ele recebe um atributo diferente. Porque na criação do homem, entra aquilo que o comentarista bem frisou aqui, né? A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, e é dotada de razão, sentimentos e alguns atributos, como são exemplo dos atributos comunicáveis de Deus, né? Existem atributos que são incomunicáveis, né? Deus não transmite, que é eternidade, onipotência, onipresença, esses atributos que são exclusivos de Deus e são incomunicáveis, mas os atributos que são comunicáveis, né? Como o livre-arbítrio, a criatividade, o amor e por aí vai. Né? Atributos que são comunicáveis e que ao homem é contemplado essas prerrogativas e esses atributos, o que o diferencia de todos os demais animais, né? Então, nesse sentido, fica claro a gente poder fazer essa interpretação acerca da alma. Perceba que é um assunto um pouco amplo, mas com cautela, com calma e com interesse em se dedicar ao estudo da palavra, a gente vai conseguir transmitir isso àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. O subtópico número 2, o espírito, do hebraico ruah, e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior. Aparece que na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte de vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo. O corpo ele é o veículo. E o corpo, a tendência do corpo é almejar as coisas terrenas, né? A nossa parte material, corrompida pelo pecado, uma vez em estado de queda, ela se inclina para as coisas deste mundo. E o espírito, ele busca uma inclinação para as coisas que são do alto. No meio desse conflito entre o corpo, a carne e o espírito, nós temos a alma, que são a sede das emoções, tentando aí equilibrar os assuntos de modo que vai prevalecer aquilo que nós mais alimentarmos, né? Perceba que uma pessoa, às vezes, ela não sendo crente, não sendo uma pessoa que compreendeu o que é a pessoa divina, ainda assim há uma necessidade, um almejo da sua alma em buscar algo espiritual. Por isso que a espiritualidade também é um atributo comunicável de Deus, porque o Espírito está presente em nós. É uma realidade. Em todas as pessoas há um Espírito. E esse Espírito, ele está buscando ser saciado, ser alimentado. Assim como a nossa carne, ela quer ser alimentada, e uma vez que alimentamos, caímos no pecado, há também um desejo do Espírito ser alimentado. Ele quer ser saciado. É por isso que existem pessoas que procuram vários tipos de alternativas espirituais para poder, então, de alguma forma, buscar saciar, né, essa sede que o espírito tem pelas coisas espirituais. É claro que a grande maioria acaba não a encontrando, porque essa fome, essa sede só pode ser saciada em Deus. O espírito só encontrará a satisfação total e completa em Deus. É somente em Deus que o nosso espírito encontrará guarida e poderá ser saciado. Essa é a parte do espírito que compõe o corpo humano. Tópico de número 3, a interação
das 3 dimensões. Subtópico número 1, corpo, afetos e somatização. O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, né, do grego cardia. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: coração alegre aformoseia o rosto, e outras expressões que também estão presentes aqui. O que acontece é que no Antigo Testamento, o vocábulo coração, né, ou do grego cardia, ou até do hebraico leb, ele vai ser utilizado para identificar, né, a presença da parte imaterial, ou seja, é como se o escritor estivesse dizendo que a parte material ela está transmitindo, né, utilizando-se da parte material, que é o corpo, a sua vontade, né? Dependendo da forma que essa parte material, ou nas palavras dos escritores, o coração está por dentro, ela vai ser transmitido para fora. É o caso aqui desse termo utilizado por Salomão: coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, não está dizendo que o coração, o órgão, formoseia o rosto. Está dizendo a alma, o espírito, né? A parte material, uma vez que está alegre, uma vez que está em paz, ela formoseia o rosto. Também há outras expressões como: o coração com saúde é a vida da carne. Ou seja, a parte material, a alma e o espírito, uma vez que está com saúde, está bem saudável, traz vida ao corpo. E isso é uma grande realidade, né? A gente é afetado, muitas vezes, há pessoas que sofrem até hoje por doenças psicossomáticas. Isso já é comprovado cientificamente, que a parte material, inclusive há hoje psicólogos, né? Por isso que a palavra alma é psique, né? Que dá origem à psicologia, que é a tentativa de ajudar pessoas que estão sofrendo internamente. A parte material está gritando, está sofrendo. Às vezes, externamente, pode parecer estar tudo bem, as coisas estão acontecendo, mas há crises, há problemas que estão vinculados à parte imaterial. É essa a proposta do escritor. Também há outra expressão aqui, ó: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha que interessante. O coração alegre serve de bom remédio. Então, nós devemos, como diz aqui o textual dessa lição, né? Nós devemos manter irrepreensíveis. Olha que interessante o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes cuidamos mais do corpo do que da alma e do espírito. Também há, por outro lado, o cuidado excessivo da alma e do espírito e deixamos o corpo. Deve haver um equilíbrio. Há pessoas que se preocupam demais com a aparência e esquecem da parte espiritual. Há pessoas que se preocupam tanto com o espiritual, orar tanto, buscar tanto, que esquecem do corpo e acabam sendo também afetados por isso. O equilíbrio é o ponto-chave de tudo. Ok? Subtópico número 2, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo pode padecer por causa das disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano, né? Tem o nefasto, que pode se contaminar ou contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela, né? Hoje existe, como eu já falei, o uso de profissionais, né? Às vezes profissionais da área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, da neurologia, e é muito importante ter acesso a esses profissionais. Mas é importante destacar que há problemas que têm origem não apenas numa crise emocional, num problema de ansiedade, mas um problema de pecado.
E uma vez que a origem de alguns problemas é pecado, não há remédio, não há profissional algum que possa solucionar, a não ser a confissão desse pecado e o completo arrependimento dele para receber a graça de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e larga alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela enche a nossa vida e nos devolve a alegria de estar com o Senhor. E é por isso que é importante a gente separar as coisas. Mas é importante a gente ter o cuidado de procurar um profissional, estar sempre bem atento às questões da nossa alma e procurar essa ajuda também, mas com equilíbrio, entendendo esses princípios. Amém? Conclusão: uma correta compreensão espiritual acerca do homem e da sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe. Até a próxima lição, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.